Bom dia a todos, irmãos. Um bom sábado. Bom sábado. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de pertencermos ao povo dele e podemos nos reunir de maneira toda especial para louvar o seu santo e grandioso dia de sábado. Irmãos, eu gostaria, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de ler uma mensagem aqui como apêndice de tudo que eu falei nessa semana. Eu tenho uma postura um tanto diferente, didaticamente falando. Alguns pensam que os assuntos polêmicos é melhor que nós não os tragamos a público porque podem gerar discórdia. Eu tenho uma postura um pouquinho diferente. Hoje, com a internet, com os meios de comunicação avançados, os arquivos todos abertos, eu presumo que se eu não falar para a minha igreja o que está acontecendo e ela souber disso de outras fontes, poderia ser pior. É como um pai que vai ensinar sexo para o seu filho. Se você não conversar sobre sexo com seu filho, ele vai aprender na rua de uma maneira não muito ortodoxa. Então é melhor que você mesmo fale e pare de ficar usando eufemismos. E os irmãos sabem que eu estou dando algumas respostas diretas aqui, estou citando nominalmente ao site adventistas.com. Já falei um bocado de coisas ontem, anteontem, e para aqueles que não vieram, eu gostaria de terminar dizendo um texto de Ellen White que para mim é uma profetisa inspirada por Deus. Em 1893, um irmão chamado Stanton escreveu um folheto, e nesse folheto ele queria dizer que a igreja de Deus estava em apostasia terrível, e que os irmãos deveriam mudar algumas coisas na igreja, e que a igreja não deveria mais ouvir os pastores, porque ela estava quase a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Ela já quase poderia ser considerada ex-igreja de Deus. E esse irmão Stanton mandou os folhetos dele para toda parte, inclusive para a Austrália, e ele usava largamente os textos do Espírito de Profecia. Quando a irmã White recebeu esse folheto, folhetos que estavam acusando os pecados da igreja, tornando notórios as coisas erradas da igreja, a irmã White escreveu uma longa carta para o irmão Stanton. Eu não vou ler toda a carta da irmã White, mas eu vou ler algumas partes e vocês vão ver como ela pode se aplicar perfeitamente ao que o pessoal do adventistas.com e outros sites congêneres estão fazendo. Ela escreve aqui: muito me entristeci ao ler o folheto publicado pelo irmão S., que é o irmão Stanton, e pelos que a ele se associam na obra que está fazendo. Sem o meu consentimento, eles têm feito seleções dos testemunhos e as inseriram no folheto que publicaram para dar a aparência de que os meus escritos aprovam e apoiam a posição que eles advogam. E ela vai dizendo aqui, questões há nos testemunhos, presta atenção nesse texto, questões há nos testemunhos escritos que não são para o mundo em geral, mas para os filhos de Deus crentes, e não é próprio tornar público para o mundo instruções, advertências, reprovações e conselhos dessa espécie. Vou repetir: questões há nos testemunhos escritos que não são para um público em geral, mas para os filhos de Deus crentes, e não é próprio tornar público para o mundo instruções, advertências, reprovações ou conselhos dessa espécie. Então não tem justificativa ficar publicando na internet acusações contra a igreja, testemunhos que Ellen White escreveu que eram para ser resolvidos aqui, publicando na internet. Os irmãos sabem que o pastor Luiz, que é o evangelista da Associação Paulista Central, está fazendo um lindo trabalho na cidade de Arthur Nogueira, a ponto de conseguir um templo católico para pregar a mensagem de Deus dentro do templo católico. E por causa de uma mensagem publicada no site adventistas.com, o professor Narciso sabe disso porque é da mesa, o senhor ficou chateado, alguém pegou e falou assim: olha, o que estão publicando contra a igreja católica, chamando que nós somos pagãos, e aquele senhor pediu o templo de volta, e muitas almas deixaram de ouvir a mensagem de Deus por causa do adventistas.com. O sangue dessas pessoas cairá sobre o editor Hermelindo S. Robson Ramos. Embora tivesse mensagens destinadas às grandes multidões que o acompanhavam, os testemunhos também tinham uma luz especial que deveria comunicar apenas ao povo de Deus. Continuando,
Era uma tradição de sagrada confiança, esses homens, tornar público aquilo que Jesus determinara que fosse conservado em segredo. Eles publicam isto a outros, trazendo sobre a causa da verdade vergonha e prejuízo. No folheto publicado pelo irmão S. e seus companheiros, ele acusa a Igreja de Deus de ser Babilônia e insiste que haja separação da igreja. Justamente o que estão fazendo. Eu ia mostrar para os irmãos aqui, acabei esquecendo. Esta semana eles pegaram a capa da revista Adventista, onde estava dizendo assim: deixou a igreja remanescente de ser o povo de Deus, e escreveram embaixo: sim, ela deixou. E uma nota do lado: publique esse folheto. E vem sites assim: um ex-ancião da ex-igreja de Deus, etc, etc, etc. Esse irmão, para mim, no mínimo, não deve conhecer essas passagens, porque se ele conhece essas passagens e faz o que faz, essa pessoa está cometendo um risco à sua própria salvação. Continuando aqui, eu esqueci de mencionar, eu estou lendo o livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Eu comecei na página 32 e estou lendo alguns parágrafos. Não tem Deus uma igreja viva? Sim, ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, não a igreja triunfante. A igreja de Deus na terra será imperfeita, mas Deus não destrói a sua igreja por causa da sua imperfeição. Tem havido, preste atenção nisso, tem havido e haverá os que se acham possuídos de zelo, mas não de entendimento, os quais desejam purificar a igreja e desarraigar o joio do meio do trigo. Mas Cristo proveu luz especial quanto à maneira de tratar com os que erram e com os inconversos na igreja. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiros convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência opera a favor da purificação da igreja, outra a favor da corrupção do povo de Deus. Continuando. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Amém? A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único instrumento na terra ao qual Cristo confere sua suprema atenção. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos nossos irmãos. Será possível que dentre nós se levantem homens que falem coisas perversas, propagando os mesmos sentimentos que Satanás deseja ver disseminado no mundo, com referência aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Os que se põem, melhor dizendo, a proclamar uma mensagem sob responsabilidade pessoal. O site adventistas.com deixa bem claro, esse site é de responsabilidade do editor, ele não é um site oficial. Olha o que ela diz: os que se põem a proclamar uma verdade sob responsabilidade pessoal e que, ao mesmo tempo, se declaram designados e guiados por Deus, constituem sua obra especial para derribar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer, e não estão cumprindo a vontade de Deus. Saiba-se que esses homens se encontram do lado do grande enganador. Não os creais. Atenção para isso aqui. Estão se aliando ao inimigo de Deus e da verdade. Porão a ridículo a ordem estabelecida no ministério. Eu já estou farto de ver um ex-pastor denunciando pastores. Aliás, eu aprendi uma coisa: quando o macaco não pode comer a banana, ele fala que ela está podre. É curioso que ex-pastores que queriam estar de volta no ministério com a credencial e não podem mais, começam a criticar o ministério. São quase todos ex-pastores, quase todos que já foram vítimas do 7º mandamento. Será que é só uma coincidência? Ou culpados do 7º mandamento? São esses que estão levantando contra a igreja. Eles porão a ridículo a ordem estabelecida no ministério, considerando-a um sistema eclesiástico e imperialista. Afastai-vos desses, não tenhais comunhão com sua mensagem, por muito que citem os testemunhos.
E atrás deles busquem entrincheirar-se. Não os recebais, pois Deus não os incumbiu desta obra. O resultado semelhante será incredulidade nos testemunhos, e no limite do possível tornarão sem efeito a obra que por anos tenho estado a fazer. E é isso que eles estão colocando, incredulidade nos testemunhos, porque eles falam com você que o que está publicado pela CPB foi adulterado, que Ellen White não disse isso, que foi corrompido pela secretária de Ellen White. Eles estão sendo usados por Satanás para colocar dúvidas contra o espírito de profecia, e não estão percebendo isso. Eu espero que não estejam, porque se estiverem, Deus tenha piedade da alma dessas pessoas. Até anteontem você não sabia disso. E se você então continuasse recebendo esse tipo de gente, conversando, acessando o site, você estaria no tempo da ignorância. Agora você sabe. E por favor, se alguém está aqui que vai mandar cartinha para adventistas.com, não coloque lá, olha como os pastores tratam os membros leigos, nos chamam de esse tipo de gente. Eu não falei nada, eu só li. Se você publicar, o pastor Rodrigo falou que não é para receber ninguém que discorda da Trindade, cuidado, o pastor Rodrigo não falou nada, o pastor Rodrigo leu. Está chateado, reclame com o irmão White. Eu sou responsável pelo que eu escrevo, pelo que eu leio, brigue com o autor. Ou melhor, não reclame com a irmã White, reclame com o Espírito Santo, porque ela também só falou que foi inspirada a escrever, ela não falou por modo próprio. Vamos, do jeito que estamos, fazer uma oração para abrirmos a palavra de Deus? Sentindo a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nesse recinto sagrado, pedimos, Senhor, que agora a reverência tome conta dessa casa. Que crianças, adultos, jovens, todos sintam nesse momento que estão na Tua presença. Que ao abrirmos a Tua palavra, o façamos com temor e tremor e reverência, pois o Senhor irá falar conosco através da Bíblia. E nós pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidar a todos a que abrissem sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 37 em diante. Jesus um dia estava voltando em Jerusalém, talvez pela última vez enquanto estava aqui no mundo. E ele subiu no alto do Monte das Oliveiras. E lá de cima do Monte das Oliveiras, essa foto foi tirada de cima do Monte das Oliveiras, ele contemplou a cidade. Aqui você tem os muros da cidade velha, nem toda a parte dele é do tempo de Cristo, evidentemente. No lugar do templo, hoje existe o templo muçulmano e a mesquita de Al-Aqsa, que fica um pouco mais ao lado. E Jesus viu isso aqui, evidentemente não com esses prédios modernos, mas ele viu aqui o templo e o povo caminhando em torno do templo. E Jesus olhou para Jerusalém e começou a chorar. E ele falou: Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 19, 41 e 42, que Lucas também menciona esse lamento de Jesus. Lucas 19, 41 e 42. Contemplando a cidade, assim diz a Bíblia, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Deixe-me explicar esse chorou de Jesus. Aqui no Ocidente, nós somos treinados a esconder os nossos sentimentos. Desde criança, homem não chora. Choro é ruído. No Oriente Médio eles não são assim. Eles sentem a emoção de maneira muito forte. Eu vi situações interessantes. Aliás, mesmo na reportagem vocês podem ver. Quando tem um funeral, quando morre alguém, as mulheres começam a bater no peito. Já viram isso? Começam a bater, começam a fazer assim no rosto. Pegam o cabelo, começam a esticar. Algumas arrancam o cabelo. Começam a pegar poeira do chão, jogar na cabeça. Eles choram, choram mesmo. Não é um choro artificial de novela, aquela lágrima caindo aqui. É um choro de dor mesmo, de angústia, quase uma catarse.
Então, quando diz que Jesus chorou, eu não imagino daquela maneira ocidental, Jesus derramando uma lágrima e com voz de frequência modulada, falando, ó Jerusalém. Não, Jesus estava soluçando. Leia no livro Desejado de Todas as Nações a descrição que Ellen White faz dessa cena. Os discípulos que estavam com Jesus, os seguidores, ficaram até assustados. E ele, com lágrimas, com a voz embargada, de novo falou assim, ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à tua paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados e te apertarão cerco. E te arrastarão, e aos teus filhos de dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A palavra Jerusalém, em hebraico, Yerushalayim, significa habitação da paz. Yerushalayim. Jesus fez um trocadilho. Ó Yerushalayim, ó habitação da paz. Se você soubesse o que vai acontecer com a sua paz. Jesus viu o templo e Jesus sabia o que estava acontecendo no templo. Os sacerdotes estavam corruptos, o povo estava corrupto, o povo estava tendo uma religiosidade só de plástico. Só de plástico. Havia sim uma aparente religiosidade, mas ela era misturada de paganismo. Aqui no templo, no canto superior esquerdo, ficava a torre de Antônia, construída pelos romanos para ficar vigiando a cidade, ficar vigiando principalmente o pátio do templo. E ali os vendilhões ficavam profanando o templo de Deus. A religiosidade era toda de plástico. As pessoas levavam o cordeiro para sacrificar aos sábados e aos dias especiais de festa, sem nenhum vínculo, sem nenhuma espiritualidade. O povo seguia a religião apenas por mera formalidade. Jesus chegou a mencionar assim, ah, fariseus, vocês constroem túmulos para os profetas. Já leram isso na Bíblia? E falam, se estivéssemos no tempo dos profetas, teríamos valorizado as palavras deles. Ora, meus amigos, vocês são como esses sepulcros que vocês constroem, sepulcros caiados. Esses são 2 túmulos construídos. Esse aqui era de Absalão, filho de Davi, e esse foi um túmulo construído para o profeta Zacarias. Até hoje, em Jerusalém, são os 2 únicos túmulos que restaram. Na época de Jesus, isso aqui deveria ser muito bonito. Hoje aqui, você entra, está tudo abandonado, cheio de lixo, o pessoal entra para cheirar cola, fumar droga aqui dentro, orgia, você entra, está tudo cheio de bebida, garrafa de bebida quebrada. Mas na época de Jesus era um túmulo lindo. E ele apontou para esse túmulo e falou assim, vocês ficam edificando o túmulo e falando, nós respeitamos os profetas, mas vocês são assassinos como os pais de vocês. Irmãos, esta mensagem de Jesus para a igreja de Jerusalém era muito séria. Os judeus andavam com o filacterium aqui na testa, onde tinha a lei. Até hoje eles usam e ficavam recitando Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzin len. Até hoje aquele lamento, toda aquela religiosidade. Mas Jesus falou assim, isto é religião de plástico. Vamos abrir um parênteses, porque se eu falar só do passado sem trazer uma comparação para hoje, nada feito. Será que não corremos o risco hoje de estar entrando na mesma religiosidade de plástico dos judeus daquela época? Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Por que você vem aqui hoje? Porque está tendo uma programação especial ou porque você veio cultuar a Deus no dia de sábado? Eu gostaria de acreditar que, com exceção das visitas que estão passando férias aqui, que todo sábado essa igreja ficasse cheia assim. E que você não fosse à igreja apenas para ouvir um bom sermão. Você fosse porque você quer adorar a Deus. Você foi porque dia de sábado não é dia de você ficar dentro de casa. A menos que você esteja impedido de sair por causa de uma questão física qualquer. Mas se você não tem nenhum impedimento físico, o seu lugar é na igreja. Não é em casa, assistindo a DSAT. É na igreja. Os irmãos já notaram como é que nós, às vezes, começamos a ter uma religião muito parecida com o espiritismo? Como assim, pastor? Eu vou explicar. Eu cheguei a essa conclusão nas férias agora. No Espírito Santo eu fiquei olhando na praia lá, o professor Narciso até não o encontrei, mas soube que ele estava lá. Da passagem de ano, o pessoal tem a mania, não só no Espírito Santo, em qualquer lugar de praia, de pular as 7 ondas. Vestem de branco. Nós estávamos passando a passagem de ano na casa de uma prima da minha esposa, uma prima nossa, e lá do terraço a gente viu os vizinhos lá, de mãos dadas, rezando um Padre Nosso com a Ave Maria. Eu pensei, curioso, muitas vezes as pessoas passam um ano inteiro sem procurar uma igreja.
Não vão à igreja em momento nenhum. Não acreditam em Deus, dizem que religião é bobagem, mas na passagem de ano ele está de branco lá, pulando as 7 ondas, ou fazendo o Padre Nosso com a Ave Maria, ou colocando um pouquinho de arroz com o pires atrás da porta para trazer boa sorte. Não é assim? Será que nós, adventistas, também não temos o risco de acabar caindo nessa situação? A gente não ora a Deus, a gente usa a oração como talismã. Vamos sair? Vamos, ora aí para não acontecer nada. Parece talismã, não parece talismã? Vai orar? Já orou? Já orou? Não, então ora para a gente sair. Será que a oração que nós fazemos antes de começar o culto, que sempre faz na salinha pastoral, é uma oração de comunhão com Deus ou um talismã para dar tudo certo? A oração para muitos parece uma figa de boa sorte, um talismã. Vamos orar para nada acontecer. Oração é abrir o coração a Deus como um amigo, não é declamar uma poesia para Deus simplesmente. Outra questão interessante, ser adventista do 7º dia não é só acreditar na volta de Jesus. Tem gente que fala assim, eu sou adventista porque eu creio na volta de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O demônio crê ou não crê? Crê ou não crê? O demônio crê na volta de Jesus? Então o demônio é adventista? Então ser adventista não é só crer na volta de Jesus, é querer a volta de Jesus, é ansiar a volta de Jesus, é se preparar para a volta de Jesus. E com esse preâmbulo, eu gostaria de falar de uma outra cidade agora. E contar para os irmãos uma das piores crises que a igreja adventista do 7º dia já passou e que aponta para a última crise do povo de Deus. Qual foi a primeira cidade que nós falamos essa manhã? Nossa, está fraco o coral. Qual foi a primeira? E o que significa Jerusalém? A habitação da paz. Eu gostaria de falar de uma outra cidade. Essa é uma foto antiga dessa cidade. O seu nome, Battle Creek. Curioso que Jerusalém significa habitação da paz. Battle Creek significa riacho da batalha. Essa cena que vocês estão vendo aí, essa é uma foto tirada em 1902 de um dos bairros comerciais de Battle Creek. Era um dos bairros mais caros da cidade, onde moravam as pessoas com maior poder aquisitivo. A maior parte das pessoas desse bairro eram adventistas do 7º dia. 60% da cidade eram adventistas do 7º dia. Era parecido com o Parque Hortolândia aqui. Viu? Muito parecido, muito parecido. 60% da cidade era adventista. Você esbarrava com o irmão por todo lado. Você espirrava aqui, o irmão respondia lá, bless you. Todo mundo conhecia todo mundo. Só aqui havia mais de 1000 famílias adventistas nesses quarteirões que vocês estão vendo aí. Essa é uma foto de 1902. Aí, como eu falei, outra foto também do bairro adventista da ocasião. Todo mundo ali é adventista. No sábado, todas as lojas se fechavam. Todo mundo ia para a igreja, o Dime Tabernacle, ou o Tabernáculo de Jim. Essa igreja era tão grande que ela tinha no seu hall de membros, ela contou uma vez com 3.700 membros. Eram 173 classes da escola sabatina. Quantas unidades da escola sabatina há aqui? 27. Ali haviam 173 unidades da escola sabatina. 3.700 membros. Só que parece que Deus não estava muito satisfeito com esse aparente progresso da igreja em Battle Creek. Porque Deus queimou tudo. Em 1922... essa bela igreja foi queimada. Essa foto que vocês estão vendo é da igreja depois do incêndio. Uma outra foto lateral foi totalmente destruída depois do incêndio de 1922. Havia também na cidade um orfanato adventista, tipo lar de meninas da Golden que há aqui. Era o orfanato Haskell Home, em homenagem a Stephen Haskell. E o orfanato também pegou fogo em 1909. Felizmente não morreu nenhuma criança. Havia também a The Battle Creek Food Company, a fábrica de alimentos, a Superbom deles. Tudo em Battle Creek. Depois isso foi encampado pela Kellogg's. Aí essa outra foto da fábrica de alimentos adventistas da cidade. Era uma fábrica muito grande, maior do que o escritório da Superbom aqui hoje. Havia o colégio missionário de Battle Creek, e Ellen White já estava preocupado que o colégio missionário, que tinha o curso de enfermagem, já não estava mais preparando obreiros. O status começou a subir tanto, que agora era luxo estudar na escola adventista.
Então, para manter esse status, eles começaram a contratar professores não adventistas, começaram a tornar as aulas de religião facultativas, opcionais. E a Sra. White falou, o Colégio Missionário de Battle Creek já não está mais formando missionários, como era o seu propósito. Essa é outra foto do colégio. Agora o colégio está querendo se promover. E promoveu mesmo, que o prédio era enorme. Esse é um curso, uma das formandas de enfermagem que havia ali no colégio. Esse era um grupo. Eu sei que os rapazes estão pensando, se eu estivesse naquela época eu permaneceria solteiro. Eu também tive essa impressão, mas as fotos do passado eram diferentes, viu? Havia também na cidade de Battle Creek os escritórios da Review and Herald, que era a casa publicadora brasileira dos Estados Unidos. Gostou? Esse aqui foi bonito, né? A casa publicadora brasileira dos Estados Unidos. A Review and Herald tinha os seus escritórios ali, só que a Review and Herald estava numa crise financeira muito grande, a tal ponto que a Sra. White fala que a Review and Herald não estava mais obedecendo os planos de Deus. Ela começou a publicar para ganhar dinheiro, propaganda de cigarro, propaganda de bebida alcoólica, romance e, segundo uma fonte, até material pornográfico. Ellen White chegou a dizer, aqui eram os trabalhadores na Review and Herald, na época. Estão vendo aqui alguns homens sentados? Eles estavam montando os tipos. Naquela época eles montavam os tipos. Ellen White chegou a dizer, todo o céu está indignado com o espírito que por anos tem se revelado em nossa casa publicadora de Battle Creek. O conteúdo era tal que Ellen White temia que os funcionários fossem afetados pela leitura casual dos tipos. Lewis Walton diz que era possível que havia até coisa pornográfica ali. Então ela temia que eram coisas tão absurdas que estavam sendo publicadas pela nossa editora, que enquanto os rapazes estavam montando o tipo ali, eles iam lendo e ficavam excitados. Olha que crise a igreja estava enfrentando nessa época. Com outro detalhe, desde 1888, que teve o problema da justificação pela fé, a igreja entrou num caos tremendo. Foram 16 anos de crise para a igreja adventista. E a profetisa de Deus, Europa, depois para a Austrália. E lá da Austrália ela ficava mandando cartas de repreensão. Ela chegou a falar uma vez para o pastor Butler, que era o presidente da Conferência Geral, do jeito que você está agindo, a Conferência Geral não pode ser a voz de Deus para o seu povo. Durante aquele período. Depois eu quero esclarecer, ela falou, hoje a Conferência Geral voltou a ser a voz de Deus para o seu povo. Que tem gente que pega só esse texto isolado para desconsiderar a Conferência Geral. Agora o grande orgulho da cidade eu ainda não mostrei. O principal não era o orfanato, não era o college, não era o escritório da Conferência Geral. O principal era o sanatório adventista de Battle Creek. Eu lembro que quando eu tive aula de história da igreja, eu tinha um professor que ele não era brasileiro. E ele não falava muito bem português. E ele falou com a gente assim, temos para o ano de 1902 o incêndio do sanitário adventista de Battle Creek. E eu lembro que eu levantei a mão e falei, professor, sanitário é banheiro. Ele falou, queimou foi tudo. Mas se eu confundir aqui, por favor, viu que em inglês eles falam sanitarium, mas sanitarium em inglês é sanatório em português, é o hospital. Esse belo hospital que hoje não existe mais, essa parte do prédio existe ainda. Hoje é um órgão do governo. Quando eu estive lá eu não consegui entrar. Alguns falavam que era do FBI, outros falam que é outra coisa, nem sei, o pessoal também inventa muito. Mas essa parte que hoje está toda destruída. Isso aqui ainda existe ainda. Esse belo prédio na Avenida Washington, na Rua Washington, ficava de frente para o tabernáculo de Battle Creek. Esse prédio, esse era o corpo de médicos, e esse médico que está aqui no meio não é o professor Narciso. É o homem responsável por toda aquela estrutura, um gênio chamado John Harvey Kellogg. Eu não sei se essa foto está muito nítida para vocês que estão lá atrás. Mas estão vendo aqui quantos funcionários e pacientes do hospital de Battle Creek? Isso apenas era uma parte deles. O hospital estava tão famoso que a rainha da Inglaterra um dia saiu da Inglaterra para vir ser operada por Kellogg no Hospital Adventista de Battle Creek. E esse aí está John Harvey Kellogg, que eu já falei não é o professor Narciso. Ele está tentando entender por que eu estou falando, mas vocês entendem, né?
John Harvey Kellogg era um homem brilhante, inteligentíssimo, muito culto. Ele era tão inteligente, que ele tinha capacidade de usar 2 secretárias ao mesmo tempo, e enquanto ele ditava para uma carta em alemão, pastor Geraldo, para outra, ele ditava a página do livro que ele estava escrevendo. Então ele ditava uma frase em alemão, enquanto essa estava datilografando, ele virava para outra e ditava uma linha do livro que ele estava escrevendo. Virava para cá, outra linha em alemão, virava para cá, outra linha em inglês do livro que ele estava escrevendo. Era brilhante demais. O Dr. Kellogg, ele chegou a realizar, eu tenho as anotações aqui, o Dr. Kellogg chegou a realizar mais de 22 mil cirurgias. E 98% dos seus pacientes sobreviveram. Só 2% de óbito. Eu sei que há médicos aqui no nosso meio. Imagine um médico daquela época com 22 mil cirurgias no seu currículo e apenas 2% de óbito. Numa época em que a medicina não estava tão avançada como hoje. Kellogg chegou a inventar aparelhos médicos. Ele tinha uma inteligência fantástica. Ele operava por ano, às vezes 200 pessoas, 200 cirurgias por ano. Isso dá uma média de quase uma cirurgia por dia. É muita coisa. Um homem brilhante, muito culto. Ele formou, e curioso, o Dr. Kellogg também foi o responsável pelo protótipo que inventou o Corn Flakes. E hoje você deve conhecer uma marca muito famosa ligada ao Dr. Kellogg, que são os sucrilhos Kellogg's. Ou como disse alguém, o sucrilho assassino, o serial killer. Os sucrilhos do Dr. Kellogg. Esse brilhante homem, que conviveu com a irmã White, que era culto, que era inteligente, que eu falei com vocês, ele dava cirurgiões e médicos que estão em nosso meio. Numa época em que a cirurgia plástica, eu não sei quando começou a cirurgia plástica a se desenvolver, mas numa época que, se ela existisse, estava ainda nos seus primórdios, o Dr. Kellogg operava e fazia pontos tão minúsculos que quase não aparecia cicatriz. Quase não aparecia cicatriz, de tão minúsculos que eram os pontos que ele dava num pós-operatório. Então ele era mundialmente famoso. Eu falei, a rainha da Inglaterra veio para ser operada com ele. Esse homem começou a crescer, e começou a crescer o hospital em torno dele. E ele falou, devemos ter progresso. E quando a irmã White falava assim, não, nosso hospital tem que ser pequeno. Nossos colégios têm que ser pequenos. Não, tem que ser grande, nós temos que conseguir o mundo. Ellen White está muito acanhada. E ele começou a discordar de Ellen White. E como ele era um homem que tinha mais voz ativa do que Ellen White, ele começou a fazer mais sucesso do que Ellen White dentro da igreja. E Ellen White falou assim, a mão de Deus não está mais sobre o sanatório de Battle Creek, porque eles não estão mais obedecendo com a reforma de saúde. É um hospital muito bonito, muito conceituado, mas ele não está cumprindo o seu papel. Irmãos, até para essa escola aqui, é uma escola linda, bela, que eu amo muito, que sempre me tratou bem quando eu vim aqui. Mas se o IASP um dia parar de cumprir com o objetivo, Deus vai lançar fogo nessa igreja aqui, e tudo isso aqui vai queimar. Então a atenção para a responsabilidade, principalmente que nós que estamos na obra temos. É isso ou não é, professor Narciso? Se nós escolas, pode ser a escola mais bonita, pode ganhar qualidade total, vai queimar tudo. Hospitais, queima tudo. E foi o que Deus fez. Ellen White falou, a mão de Deus está sobre o sanatório de Battle Creek e vai castigar o sanatório de Battle Creek com a ira de Deus. No dia 18 de fevereiro de 1902, o belo sanatório de Battle Creek amanheceu em chamas. Anoiteceu em chamas, porque foi de noite que as chamas começaram. E a Sra. White tinha tido uma visão. Ela falou, o Senhor me mostrou um anjo descendo com uma espada flamejante e colocando fogo no sanatório adventista de Battle Creek. Todo o prédio se queimou, foi reduzido a cinzas. Não sobrou nada, dia 18 de fevereiro de 1902. Esse foi o que disse a mensageira do Senhor. Ela disse assim, vocês não estão entendendo a crise, nós estamos perdendo o rumo. A igreja está buscando progresso. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Nós estamos preocupados em construir só casas bonitas, só em ter roupas bonitas. Estamos ocupados demais com as coisas desse mundo e estamos esquecendo de Deus. Aliás, deixe-me citar uma frase do professor Valdecir Lima, que eu não sei se é dele ou se ele citou, mas como eu ouvi dele, eu vou citar dele. Uma das grandes estratégias de Satanás para a sua vida é fazer você ficar ocupado demais com coisas importantes,
a ponto de não ter tempo para as coisas essenciais. Os pais hoje estão ocupados demais trabalhando para comprar o Nike do filho. Que se o filho não usar tênis Nike, ele vai entrar em crise. Se ele não usar roupa de marca, ele entra em crise. Aí o pai que poderia trabalhar 8 horas tem que trabalhar 12, 15 para sustentar o luxo e, permitam-me usar a expressão, a vaidade dos filhos. E a gente fica falando que modéstia cristã é só não usar um brinco, alguma coisa. Modéstia cristã vai muito mais além disso, irmãos. Modéstia cristã está talvez no tipo de conforto que eu estou dando para minha família. Eu estou dando conforto ou estou dando luxo? Uma coisa é querer ter um bom carro, porque eu quero ter um bom carro, eu preciso viajar e estar dentro das minhas posses. Outra coisa é ficar trocando de carro cada 6 meses, só por quê? Porque o carro para mim já não é mais um meio de transporte, é uma maneira de dizer quem eu sou. Uma coisa é querer ter uma casa confortável para mim e a minha família. Outra coisa é querer construir na terra a mansão que eu espero ter um dia no céu. Esse é que é o problema. Uma coisa é eu querer me vestir bem, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo e eu me amo. Outra coisa é eu querer ficar como uma árvore de Natal, para que todo mundo perceba que eu estou aqui. Modéstia cristã vai muito além do que vocês pensam, muito além. E modéstia cristã também nas nossas igrejas, nas nossas escolas, no nosso estilo de vida. Ellen White falava tudo isso, mas um bom homem de Deus, pastor Arthur Daniels, cometeu um erro. O Kellogg estava tão impressionado em reconstruir o hospital, que quando ele recebeu a notícia que o hospital tinha pego fogo, ele estava na costa do Pacífico. Ele pegou um trem, foi para Chicago, e de Chicago pegou outro trem para Battle Creek. Pasmem, dentro do trem, Kellogg veio fazendo a planta do novo hospital. 3 vezes maior que o anterior. E quando ele chegou ao pastor Daniels, como eu disse, o pastor Daniels era um homem de Deus. Tanto é que Ellen White disse depois que, Daniel, você é o homem que Deus quer na presidência da Conferência Geral. Mas os homens de Deus também cometem falhas. E o pastor Daniels teve uma ideia que não foi muito feliz na ocasião. O pastor Daniels, conversando com o Kellogg, falou assim: Kellogg, a irmã White usou o livro Parábolas de Jesus, os direitos autorais do livro Parábolas de Jesus, para construir colégios na Europa, como por exemplo o colégio de Avondale, na Austrália. Por que você não escreve um livro? Você é um médico renomado. As pessoas gostam de assistir você. E de fato, quando Kellogg, essa é uma das fotos de uma das conferências que Kellogg deu dentro do hospital reconstruído. Ele andava sempre de branco, ele tinha um papagaio aqui, andava de bicicleta. Vinham pessoas do mundo inteiro para ouvir as palestras de Kellogg. Então ele falou: tá bom, eu vou escrever um livro. Você escreve, a Review and Herald publica, a gente vende e com o dinheiro constrói o hospital. Só que Kellogg começou a endeusar tanto a natureza que ele começou a ter um problema. Kellogg começou a conversar com o pastor Spicer e Kellogg começou a ter uma ideia diferente da natureza. Ele gostava tanto da natureza, dos remédios naturais, que ele falou: a natureza é tão boa que a natureza é Deus. Deus está em todo lugar. Deus, na verdade, não é uma pessoa. Deus é a própria natureza. Deus é a energia que toma conta de tudo. Kellogg começou a falar: Deus está na planta, então Deus é a planta. Deus também é o ar que eu respiro, Deus é a borboleta. Bom, se Deus está em tudo, inclusive em mim, eu também sou Deus. Isso é panteísmo. E quando Ellen White viu as ideias de Kellogg, Ellen White falou assim: não publiquem, não é vontade de Deus. Mas a Review and Herald, novamente desatendendo ao conselho da profetisa, publicou o livro. E quando o livro estava todo estocado para ser impresso já, as folhas estocadas e os tipos preparados, Ellen White teve uma visão. O mesmo anjo que desceu com uma espada flamejante no sanatório de Battle Creek vai agora queimar a publicadora. E dito e feito, a Review and Herald acabou se incendiando em outubro daquele mesmo ano de 1902. Esta é um desenho do jornal da época mostrando um incêndio da Review and Herald. Uma coisa curiosa, essa é uma foto do departamento de bombeiros da cidade de Battle Creek daquela época. A foto foi tirada um pouquinho recente, mas tem até um carro ali, mas o departamento é da época. E uma foto dos bombeiros tentando apagar o incêndio da editora. E um bombeiro deu um testemunho tremendo. Ele falou: eu nunca vi isso na minha profissão de bombeiro. Quando a gente jogava água no fogo, a água parecia gasolina. A gente jogava água, a água explodia.
E o fogo aumentava ainda mais. Parecia que Deus queria consumir esse lugar. E queria mesmo. Irmãos, Ellen White teve uma crise tremenda na igreja. A igreja começou a dividir, pessoas começaram a sair, movimentos separatistas começaram a surgir, o espírito de profecia foi desacreditado. Ellen White falou, foi a pior crise da igreja que eu podia imaginar, o meu testemunho foi desacreditado. E ela falou, esse testemunho, essa crise, ela chamou de alfa. Vocês sabem, alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Só que Deus mostrou para Ellen White que haveria de vir no futuro da igreja, na nossa época, uma crise muito pior do que aquela. E se aquela crise Ellen White chamou de alfa, a do fim dos tempos ela chamou de ômega. E teve uma visão que Ellen White pediu a Deus para nunca mais mostrar para ela. Sabem qual foi? Quando ela viu o diabo. Ela teve a oportunidade de ver o diabo como ele é. Ela pediu ao Senhor, Senhor, nunca mais permita que eu veja aquilo. Foi a visão que mais mexeu com Ellen White. A segunda visão que mais mexeu com Ellen White foi quando ela viu a crise final da igreja adventista do sétimo dia. Ela falou, quando eu vi o ômega, eu tremi por nosso povo. Irmãos, Ellen White viu o que nós estamos começando a enfrentar agora. E ela falou, eu tremi por nosso povo. Então eu não estou aqui para colocar panos quentes, não. A crise é tremenda. O que ela profetizou que iam vir na igreja? Problemas doutrinários. Dúvidas em relação ao espírito de profecia. E realmente eu estou acabando de mostrar a vocês. Quando publicam na internet que o espírito de profecia não é digno de confiança porque não é original, estão colocando dúvidas sobre o espírito de profecia. Movimentos separatistas, crise de identidade. Irmãos, quando nós não sabemos quem nós somos, nós perdemos a nossa identidade. Muitas escolas adventistas, muitos hospitais, muitas igrejas, muitos membros estão fazendo acordos com o mundo porque nós estamos esquecendo de quem nós somos. Aproveitando que eu estou numa escola. Você que é um professor do IASP, ou de outra escola que está aqui, você é apenas um professor adventista de uma escola adventista, ou você é realmente um adventista do sétimo dia? Você, quando está dando aula, você sabe o que é integração fé e ensino? Ou é uma coisa que você nunca ouviu falar? Ou sim, ouviu falar por alto? Você que é professor, você já leu pelo menos uma vez na vida o livro Educação? O livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes? Você já estudou esses livros? Você que é professor adventista, você tem condição de dar um estudo bíblico de cor? Se você não sabe responder positivamente a alguma dessas perguntas, faça um favor para a obra. Ou mude de vida, ou peça demissão. Porque ser um professor de uma escola adventista não é só ser adventista e ter um diploma. Tem que saber o que é integração fé e ensino. Eu tenho que saber o que eu posso ensinar, o que eu não posso, o que é filosofia da educação adventista. Você que é um membro da igreja, você apenas acredita na volta de Jesus, ou você deseja a volta de Jesus? Irmãos, nós temos que parar de ficar dando eufemismos para as coisas, nós temos que chamar o pecado pelo nome. Vocês estão com a lição da escola sabatina aí? Deixa eu fazer uma pergunta, quantos adventistas tem no Brasil? Alguém sabe? 1.200.000 membros na igreja. Abra a lição da sua escola sabatina, naquela página de frente ali onde tem a tiragem da lição. Abram aqui na frente na página lição onde tem o índice. Logo abaixo do índice você tem a tiragem aqui. Qual a tiragem da lição da escola sabatina? 106.000. Isso aqui dá menos, ou quase 10%. Para uma igreja que tem 1 milhão. Vamos até colocar o seguinte, lição de jovens, crianças, vamos botar mais 100.000. Para abarcar essas outras aí. Vamos botar mais 100.000. Se a CPB tem uma tiragem de 200.000 lições, incluindo adultos, crianças, juvenis, nós temos menos de 20% da igreja estudando a lição. Eu tive o privilégio de receber um convite para escrever a Inspiração Juvenil de 2005. Sabem quanto é a tiragem da Inspiração Juvenil? A do pastor Geraldo Maschi, que tiraram 2.000 exemplares a mais, ficou em torno de 16.000 exemplares. Mas eu não acredito que a igreja tem só 16.000 famílias com crianças. Muito mais. O que está acontecendo? Irmãos, é uma série de coisas que nós temos que mudar. Ou nós somos cristãos de verdade, ou nós estamos brincando. E eu quero terminar esse sermão dizendo uma coisa muito séria aqui para os irmãos. Eu não vou pôr pano quente. Uma grave crise aguarda o povo de Deus. E olhe para mim aqui agora. Se tinha uma parte do sermão que você tinha que perder, é o que eu preguei até aqui.
A parte mais importante é agora que eu quero falar ao seu coração. Olha para mim aqui agora. Todo mundo. Mesmo quem está lá atrás com dificuldade. Se tiver alguém conversando no corredor, peça só um minutinho que o pastor vai falar. Vamos parar de brincar de cristianismo. Eu amo essa igreja, mas o Deus que eu sirvo ama essa igreja muito mais do que eu. E Ele está apelando. Filho, reforma sua vida. Reforma sua alimentação, seu estilo de viver, seu estilo de andar, seu estilo de programação. Reforma, filho. Ainda estamos em tempo de graça, mas essa graça não vai durar por muito tempo. E o Espírito Santo não vai ficar insistindo com o seu coração por muito tempo. Deus é educado a um determinado momento que Ele para de insistir. Ou melhor, Ele nunca para, nós é que paramos de ouvir. E quando a porta da graça se fechar, uma classe numerosa, isso está em Ellen White no livro Grande Conflito, uma classe numerosa dos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo, pulará para as fileiras do adversário. Irmãos, é uma declaração muito solene que eu faço essa manhã aqui, com base no Espírito de Profecia. Um grande percentual dos que estão assentados aqui não entrarão no céu. Agora, não me interessa saber quem é quem. O que me interessa é o seguinte, ainda que sejam só 5, 10, 15, 20% daqui que vão para o céu, Senhor, eu quero estar entre esses. Amém? Coloque na sua cabeça, Senhor, nem que eu seja o último a entrar no céu, eu vou entrar lá. Nem que seja rasgado, esfolado, machucado, eu vou entrar. E eu digo para vocês, essa igreja estará prestes a cair, mas ela não cairá, porque Deus tem um remanescente aqui dentro. Um remanescente que não está brincando com a sua salvação. Um remanescente que sabe da sua condição espiritual. Um remanescente que não quer ficar brincando de gozar quem quer seguir reforma de saúde. Piadinha de vegetariano. E Deus também não quer o legalista da justificação pela soja. Deus quer pessoas que reconhecem as suas fraquezas, mas não são acomodados. Eles querem mudar de vida e, pelo seu exemplo, mudar outros em seu redor. Deus quer pessoas que estejam preocupados em vir à igreja porque Ele quer adorar a Deus, não apenas ver um bom sermão, um bom entretenimento. Você quer ver um show? Não vá à igreja, vá ao teatro. Quer ver um bom espetáculo? Vá ao cinema. Agora, quer ouvir a palavra de Deus? Aí sim, vá à igreja. Vá à igreja, ore a Deus, clame a Deus. Pastor, mas às vezes o púlpito não é muito forte, não interessa. Você vem para adorar a Deus, nem que você venha só para cantar e sair. Venha para adorar a Deus. Porque a crise está se aproximando ferrenhamente. Um dia eu vou dar uma palestra para vocês aqui sobre decreto dominical. Eu não posso falar que ele sairá no ano que vem. Eu não tenho data para isso. Mas eu tenho condições políticas no mundo para que o decreto saia em menos de um ano. Olha o que está acontecendo e nós estamos dormindo. Agora, para finalizar, eu queria convidar a Gabriela e a Mariana para cantarem um hino. E eu queria que vocês prestassem atenção nesse hino. Por favor, não saia não. Se você ficou até aqui, não crie aquele mau hábito de o pastor terminou de falar, eu levanto e saio. O hino final também faz parte do culto. É uma maneira de louvar a Deus. E esse hino que elas vão cantar, eu ouvi ontem. E eu as pedi para cantar aqui. Porque ele fala justamente da pergunta que todos nós fazemos. Sabe qual? Jesus, até quando? Até quando, Senhor, nós vamos ficar aqui? Quando será que nós vamos poder olhar para as nuvens do céu e ver o nosso Salvador voltando? Com toda reverência, ouça as perguntinhas que essa garotinha vai fazer em canção, porque são as perguntas do coração desse pregador. E oxalá sejam as perguntas também do seu coração.